Fala galera, vamos falar hoje um pouquinho sobre a PetroRio, código de negociação PRIO 3, que apresentou o último balanço referente ao segundo trimestre de 2020 aí em 3 de agosto. Ela está com o próximo balanço previsto para 29/10. Mas antes de mais nada, aqueles avisos importantes aí de sempre. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, tem uma playlist aqui no meu canal no YouTube e eu tenho um perfil no Instagram também, o link vai estar na descrição desse vídeo, em que eu explico e dou dicas desde para quem está saindo aí do zero, né, até para quem já possui um planejamento financeiro em qualquer fase que seja. Outra coisa muito importante que eu sempre ressalto aí, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, eu só estou trazendo informações públicas divulgadas pelas empresas em seus balanços aí, né, em um formato mais apresentável para você, nada mais. Além disso, esse vídeo não reflete uma torcida para o sucesso ou insucesso da empresa ou suas cotações, beleza? Então vamos avançando aí. Falando um pouquinho sobre a PetroRio, ela é uma petrolífera, né, do setor de petróleo e gás aí, né, extração de petróleo e gás. Ela tem uma especificidade que ela foca mais em campos mais maduros, ao contrário de outras aí que utilizam-se muito dos campos desde o começo, né, ela utiliza de campo que já foi utilizado por uma outra petrolífera, então ela foca em ter uma gestão mais eficiente, né, em buscar uma margem em cima desse tipo de campo. Ela está listada no novo mercado, o mais alto nível de governança, ela é privada, não tem participação do governo, ela não tem galão de 100%, ou seja, se você for portador aí da PRIO 3 e o controlador dela resolver vendê-la, você recebe 100% do valor que ele receber aí, né? Ela tem um free float de 48% e 2.400 negócios diários, ou seja, se você minoritário consegue abrir, manter ou se desfazer de uma posição que você queira fazer nela. Falando um pouquinho sobre a receita dela, né? Aí no gráfico parece que ela começou em 2013, né? Que ela teve a IPO em 2013, mas não. Na verdade, antes ela tinha uma atividade, só que a receita dela era bem reduzida. Então fica bem prejudicada aí, mas tem uma receita ali bem pequenininha no gráfico ali, de 2010 até 2013. Essa receita aí aumentou, né? Começou a aumentar bastante e dramaticamente aí a partir de 2014 aí, né? Você pode ver que foi daí, a partir daí começou a ser uma receita crescente ano a ano. No operacional dela você começa a ver que ela é um caso de turnaround aí, né? Que o operacional dela era negativo antes de 2014, ou seja, os custos operacionais eram maiores que as receitas, né? A partir de 2014 ela vira a chave. Daí começou a subir de 2014 até 2016, teve uma pequena queda em 2017, subiu bastante em 2019, né? Nos últimos 6 meses ela teve uma ligeira queda, mas acaba ficando um pouco na conta da pandemia, né? A gente não sabe se foi fruto da retração causada pela pandemia, algum problema operacional, mas ela teve uma ligeira queda aí, né? O resultado financeiro dela sempre foi positivo, começou a ter se ficar mais negativo a partir de 2019 aí. Vocês vão ver que ela se endividou um pouquinho, né? E daí começa aquele estudo para ver se essa dívida está trazendo mais retorno ou não, que é o que tem que ser analisado quando a empresa começa a se endividar, né? Quanto ao lucro líquido dela, você vê que é um lucro que ela, como eu falei, ela é um turnaround, né? Ela apresentou um prejuízo bem elevado em 2013, o que dá uma prejudicada um pouco na escala do gráfico. Mas se você desconsiderar isso, vê que a partir do momento que ela trocou a chavinha em 2015 começou a apresentar lucro de uma forma mais consistente, né? É um lucro bom, é um lucro com tendências crescentes. Ele teve essa quedinha em 2017, mas já se recuperou em 2018 e principalmente em 2019, atingindo o maior lucro da década aí, né? Então você vê que ela trocou um pouquinho a chave, né? Trocou a chave para essa análise de relativo médio prazo aí dos últimos 10 anos, ela trocou a chave para 2015. O lucro está crescendo, de 2015 para 2019 é possível traçar uma linha crescente aí, né? Lógico, com pequenas oscilações aí ano a ano. O lucro cotação também fica, como eu falo, quando a empresa tem esse turnaround, dá um prejudicado. No curto prazo aí, outra coisa que prejudica esse gráfico também é que a cotação dela era bem elevada, né? Daí teve esse diferencial de cotação, mas se você analisa 2015 até agora, você vê que a cotação dela apresentou um ganho expressivo, né? Ela saiu ali de menos de R$5, chegando até 40, o que mostra, o que também corrobora com esse turnaround dela. Como a gente sempre fala, é sempre importante você observar a partir de agora, quando você for investir, é a relação risco-retorno. Toda vez que você está se sujeitando, buscando um retorno maior, você vai ter um risco maior. Ela, como uma empresa que tem um risco maior embutido por ter apresentado os prejuízos,
por estar sendo um case de turnaround, ou seja, um case que não era lucrativo e agora está sendo, ela tem um risco maior envolvido. Como ela tem esse risco maior, quando esse risco dá bom, né, quando o lucro se apresenta, o retorno é maior. Você vê que é uma empresa que de 2015 para cá 8 vezes aí, aumentou sua cotação, até mais. Beleza? A margem líquida dela também fica prejudicada um pouco por esse grande prejuízo que ela teve em 2013 e perde um pouquinho da escala aí, mas ela está se tornando cada vez mais lucrativa, está tendo margens cada vez maiores também. O patrimônio líquido vai nesse sentido, você vê que ela tinha um patrimônio líquido alto, elevado ali no começo da década, provavelmente houve algum por ela ser intensivo capital, no patrimônio, nos ativos dela ficam esse intangível desses campos de exploração de petróleo, né? Provavelmente ela fez algum saneamento, alguma venda e compra de campo aí para se sanear, para dar esse turnaround. Para analisar ela, compensa analisar a partir de 2015 para cá, que antes ela era uma empresa ruim e agora está apresentando dados melhores. Tem que ver se esses dados são consistentes, né? De 2015 para cá você vê que o patrimônio líquido é crescente, segue aquela tendência de consistência que ela vai apresentando no período recente, né? Ele está crescendo também, de 2015 para os últimos 12 meses pode traçar uma linha ascendente. Aí acontece a mesma coisa que aconteceu com a margem, com tudo que vem acontecendo dela, vem acontecendo com o ROI também. O patrimônio que ela tem está dando cada vez mais retorno de forma consistente. Você vê que hoje em dia, em 2019, a escala que também fica prejudicada, pelos prejuízos do passado, pelos elevados prejuízos do passado. Mesmo assim, dá para observar que é uma escala bem robusta, né? 2018, 2019, 2012. O ROI dela o patrimônio dela está dando um retorno bem elevado em lucro aí, né? De caixa, isso é uma coisa que eu acho legal. Você vê que no passado mais recente, 2018, 2019, ela vem reforçando esse caixa. Aí é um probleminha, que ela se endividou bastante. Como eu sempre falo, a dívida sozinha não dá para você computar, né? Você tem que ver essa dívida, se a dívida que ela está tomando está se revertendo em mais lucro para frente. A dívida per si não é uma coisa ruim. Até futuramente eu penso fazer um vídeo sobre endividamento, mostrando por que compensa até matematicamente para as empresas se alavancar, né? Se o negócio que ela está se propondo apresenta um retorno maior do que aquela dívida que ela está tomando, compensa ela se alavancar. Então essa é a análise que tem que ser feita na PetroRio. Ela é uma empresa que dava prejuízo tanto operacionais como líquido, né? E passou a dar lucros. E para isso ela se endividou bastante. Tem que ver se esse incremento em dívida que ela está tendo ano a ano está sendo um incremento em resultados também, e se sim, mais do que proporcional, ou pelo menos proporcional, né? Para ser sustentável esse processo de endividamento. Aí, como você pode ver, a dívida líquida aumentou, porque mesmo ela formando caixa, que é um fato que eu chamei a atenção, o endividamento é maior. Então, analisando aqui o DBPL, você vê que apesar disso, mas também corrobora o fato dela ser bem intensiva em capital, né? Ela aumentou o endividamento, mas ela aumentou também o patrimônio líquido. Então, a dívida bruta ainda está numa escala bem aceitável. Ela, hoje em dia, é próximo de 1, ou seja, para cada R$2 da atividade dela, ou você coloca 2 milhões, ela usa 1 para 1. É um de recurso terceiro e um de recursos próprios. Então, segundo o DBPL, está equilibrado na minha dívida. No DBBIT também. Desde que ela trocou essa chavinha em 2015, você vê que eu uso essa métrica que é mais conservadora, tanto na dívida bruta, de não descontar o caixa, quanto o EBIT, de incluir depreciação e amortização, né? Que são dois efeitos que não tem efeito ali sobre o caixa imediatamente. Você vê que nesse índice, que é bem mais nesse múltiplo que eu utilizo, que é o DB sobre EBIT, que é bem mais conservador, ela está em 3. Então não é uma dívida também tão descontrolada. A questão que eu vejo assim na PetroRio é mais analisar se essa consistência que ela vem apresentando desde 2015 é uma consistência mesmo. Qual que é a extensão desses resultados positivos que ela vem dando, o que a administração vê aí, né? o que promete, se isso vai ser consistente. Às vezes vale a pena você talvez colocá-la no radar e acompanhar por mais uns anos a evolução dos resultados dela, ver se compensa montar uma posição nela. Acho que essa é mais a questão da PetroRio até do que o endividamento. Beleza? Então, galerinha, esse aqui é
panorama mais geral aí dessa empresa aí. Se você chegou até aqui e gostou, marque aqui aquele amigo ou familiar que você deseja que se torne investidor, que tem acesso a esse tipo de conteúdo, né? Comenta deixando sua opinião ou dúvida, né? Qual empresa você gostaria de ver aqui, o que você acha da PetroRio, se você tem alguma dúvida sobre esse setor, o que você está achando, o que você acha do setor aí do petróleo, né? Que já foi um setor, a joia da coroa, as petrolíferas aí, hoje em dia com essa dinâmica de novas energias, o petróleo dá um probleminha às vezes de vez em quando, né? Curta, compartilha, ajude a difundir educação financeira. Não se esquece, como eu sempre peço, de se inscrever aqui no meu canal no YouTube, seguir meu perfil no Instagram e acompanhar as próximas análises.